Bom, então vamos dar início à nossa aula 9. Boa tarde, né, para todo mundo que entrou agora. Antes de começar propriamente nossa aula 9, eu vou fazer aqui um resumo rápido. Na verdade é a aula 10, né? Vamos fazer a aula 10 hoje. Antes de começar a aula 10, eu vou fazer um resumo rápido da aula 8, certo? O que nós vimos na aula 8? Nós começamos a ver que aquela história que eu falei, você tem uma sequência que você sabe que o limite dela existe. Não sabemos para onde, mas sabe que ele existe. Então eu dou um nome para esse limite. O nome que eu dou para ele é E, neperiano, certo? Depois nós vimos o teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass. Mas eu não vou colocar eles aqui porque eles não são importantes para hoje. Em seguida, nós vimos as funções exponenciais. Nós lembramos que nós sempre conseguimos definir E elevado a Q para todo Q racional. Depois nós fizemos um teorema. Qual que era o teorema? O teorema dizia que ia existir uma função de R em R contínua, tal que a f de x, tal que f de q era igual a e elevado a q para todo q racional, certo? Alguém falou no chat? Alguém ergueu a mão? Pode falar. Se ergueu a mão, pode falar. Não precisa erguer a mão para falar, tá? No chat não tem nada, então acho que alguém que ergueu a mão. Tá vendo a tela? A menina está perguntando se estamos vendo a tela. Estamos vendo. Ótimo. Tenta recarregar, tá? Tenta recarregar. Então, nós vimos isso. Dessa maneira, eu defini E elevado a x como sendo essa própria função f de x, certo? Muito bem. Aí, depois, o que nós fizemos? Nós fizemos propriedades dessa função exponencial, certo? Não vou repetir aqui. Propriedades de f de x igual a e elevado a x. E o que mais que a gente viu? Depois, nós fizemos um teorema que falava que sempre ia existir um y. Na verdade, o teorema diz assim, ó, dado um t, teorema. O teorema diz que dado um t pertencente aos reais e positivo, então um t assim. O teorema sempre dizia que sempre vai existir um y que depende desse t, por isso que eu escrevi yt, tal que esse yt é solução da equação e elevado a y igual a t, certo? E por causa da existência desse cara, nós denotamos y de t como sendo o ln de t, certo? Aqui está o resumão da aula passada. E por fim, nós definimos também o que é o a elevado a x. A elevado a x é simplesmente e elevado a x ln de a. Para isso, né, como aqui acima você vê que o t ele é positivo, esse a tem que calcular o ln dele. Então, esse a também tem que ser positivo, tá bom? Então, foi isso que a gente viu na aula passada, basicamente. Esse é o resumão da aula passada. Eu coloco ele porque esse início da aula de hoje vai ser uma continuação do que nós vimos na aula passada, certo? Eu vou começar, então, colocando algumas propriedades da função exponencial,
certo? Dessa a elevado a x, propriedades. Que faltou a gente fazer propriedades. Quais são as propriedades? Dado um a maior do que zero e x e y números reais, nós temos que, e tem a elevado a x vezes a elevado a y é igual a elevado a x mais y. E tem b. Na verdade, eu vou fazer igual nas minhas anotações. Vou chamar isso aqui de 1, 2. A elevado a x e depois elevar isso a y é a mesma coisa que a elevado a x vezes y. 3. A vezes b elevado a x é igual a elevado a x vezes b elevado a y. 4. Se a é maior do que 1 e x é menor do que y, então a elevado a x é menor do que a elevado a y, certo? Aqui até responde a pergunta do menino que foi hoje de manhã tirar dúvida comigo, falou, professor, você fez aquelas propriedades para exponencial, todas elas valem para a, né? Aí eu falei para ele, sim, só que com uma observação, desde que o a seja maior do que 1. No caso em que o a está entre 0 e 1, essas propriedades vão acontecer, vai ter uma observação, que é essa daqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Acontece o contrário. Tá? Ô professor, na propriedade 3, AB elevado a x é igual a x by, né? O B é B elevado a y? Não, B elevado a x não. É B elevado a x, obrigado. B elevado a x. E aqui também fica uma observação, né? Quem é B, né? Esse B é maior que 0. Deixa eu colocar aqui. Dados A e B. Muito obrigado pela tua observação. Muito importante. Esse aqui é item 5, é só que eu tinha copiado. Muito bem. Alguém falou alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar, viu, pessoal? O menino levantou a mão sem querer. Ah, tá bom. Joia. Muito bem, pessoal. Então, essas são as propriedades que eu vou querer mostrar. Ah, tem mais. Faltou eu falar dos limites. Deixa eu falar dos limites. Vou botar isso aqui mais de cima para caber tudo num lugar só. 6. O limite de x indo a menos infinito do ax é igual a 0 e o limite de x indo a mais infinito do ax é igual a mais infinito, aqui, ó, lembrando de novo, né, o que o colega falou, quando o a é maior do que 1. E quando o a for menor do que 1? Aí é o contrário, o a estiver entre 0 e 1. Eu vou ter que o limite de x indo a menos infinito do ax é igual a mais infinito. É só fazer aquela brincadeira que a gente fez, né, de inverter, que quando o limite de uma função vai para 0 e essa função é positiva, 1 sobre ela vai para o infinito. Quando o limite dessa função vai para o infinito, 1 sobre ela vai para 0, certo? É o que a gente está usando aqui. Perceba, né? Igual eu falei na aula passada, eu construí toda uma teoria para a gente ir usando ela para facilitar as coisas. E eu estou usando ela agora, por exemplo, nesse momento, no que eu falei. Tá bom? Certo. Essas são as propriedades. Eu não vou demonstrar elas, mas basicamente o que você tem que fazer em cada uma delas, usar isso daqui, que eu estou destacando em amarelo, usa isso daqui que eu estou destacando em amarelo, certo? Aí você vai lá, usa isso e usa as propriedades de exponencial que você viu. E pronto, é só isso. Facinho, facinho. Deixa só para a gente ficar bonitinho, eu sempre falo para vocês que, por enquanto, não precisa se preocupar com o gráfico, mas pode ser que fique mais fácil de lembrar. Então, eu vou escrever aqui, vou desenhar o gráfico,
só para o caso de talvez ficar mais fácil para vocês lembrarem. Então, esse cara aqui, ó, seria mais ou menos o gráfico de y igual a elevado a x para a maior do que 1. Observa, né? Todos os itens sendo satisfeitos aqui. E eu poderia ter o outro como sendo esse aqui. Deixa eu colocar em outra cor, verde. Esse aqui poderia ser, por exemplo, o gráfico de y igual a elevado a x com a entre 0 e 1. Tá bom? Tá bom? Muito bem. Por que eu não pego o caso A igual a 1? Porque o caso A igual a 1, eu vou ter que 1 elevado a x é 1, né? E daí não tem o que fazer. A gente é a reta, não tem nada a ver com o que a gente fez acima. Joia. Muito bem. Agora, já defini todos esses objetos, só falta um objeto para a gente completar. Falta apenas definir o logaritmo em qualquer base. Então, eu vou fazer assim, ó, dados 1A, que é maior do que 0 e diferente de 1, por causa da observação que eu fiz antes, né? E B maior do que 0, eu vou definir log de B na base A como sendo o ln de B sobre o ln de A. Tá bom? Aí alguém pode olhar isso e falar, mas é estranho esse negócio que o professor está colocando. Porque eu acho que eu aprendi que o log de B na base A é o número de modo que é o número de modo que A elevado a log de B na base A é igual a B, certo? Alguém pode estar falando isso. Eu aprendi lá no colégio que o log é isso. Ou y igual a log de B na base A quer dizer que y satisfaz isso, certo? Alguém pode ter falado isso, tá bom? Log de B na base A quer dizer isso, certo? Bom, vejamos que de fato é a mesma coisa os dois, tá? Mas o que acontece é que eu vou recuperar aqui resultados que eu já fiz para ln, para exponencial e tudo mais. E com isso vai tudo ficar muito mais fácil, certo? Então vamos mostrar isso de fato. Olha só o que eu vou ter. Se eu pego A e elevo ele ao log de B na base A, eu vou ter o seguinte, eu vou ter A elevado... O que é log de B na base A? Olha, está escrito aqui acima. É log de B sobre log de A. Desculpa, ln. ln de B sobre ln de A, certo? Vou colocar ele aqui, em cima desse. Tá bom? Aí, você pode fazer o seguinte aqui. Você pode usar propriedades. Agora, certo? Agora, eu tenho que lembrar o que é A elevado a isso. Lembra? Olha aqui o que a gente tinha. Ó, cadê? Aqui. A elevado a x é elevado a ln de A, certo? Então, esse cara aqui é, na verdade, E elevado a esse exponencial, ln de B sobre ln de A, vezes o ln da base, do A, certo? O que eu estou usando aqui? Eu estou usando aqui, de novo, apenas que A elevado a x é igual a E elevado a x ln de A, tá bom? Quem é x? X é o ln de B sobre ln de A, tá bom? Agora, você vem aqui e observa que esse termo é igualzinho a esse termo. Então, eu posso simplificar
Simplificando, eu vou ter E elevado a ln de B. Certo? E daí eu uso... E agora eu uso que E elevado a ln de B é a mesma coisa que B. Porque foi assim que nós definimos o ln. Lembra? Ó, ln. Ó, o ln de t é o número de modo que E elevado a ln de t dá t. Então, E elevado a ln de B vai dar B. Certo? Deixa eu colocar aqui. Aqui eu estou usando que E elevado a ln de t dá t. Então, olha só. Esse cara dá B. Tá bom? Então, de fato, quem é log de B na base A é o número, de modo que A elevado a esse número dá B. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou usar essas coisas só para a gente exercitar. Calcule. Vamos calcular alguns logaritmos. Primeiro, log de B na base, log de 4 na base 2. Depois, calcule para mim o log de meio na base 2, certo? E depois, calcule para mim o log de 1 na base 5, certo? Eu vou, enquanto vocês calculam esses daí, eu vou fazer a chamada, porque na semana passada, nas duas últimas aulas, eu já não fiz chamada, né? Então eu vou fazer logo a chamada para a gente ganhar isso já. Aí, ó, falei de chamada, já ficou em 31. Tinha 20 pessoas até agora há pouco. Eu falei que eu vou fazer chamada, chegou em 31. Vamos lá, pessoal. Tentem fazer esses exercícios. Eu vou começar fazendo a chamada com a turma da bacharelado. É só porque aparece por ordem alfabética, tá? B de bacharelado vem antes de L de licenciatura. Não é nenhuma preferência. Certo, pessoal. Por favor, vocês... Fala. Quem quer falar? Não? Certo, eu vou fazendo a chamada aqui então, aí vocês só podem só erguer a mão, que nem a gente sempre faz. Adeilton. Ok. Alice, Natália. Só um minuto, já volto. Vamos lá. Agora, a Ana Carla tá aí, pessoal? Ok. Caio Lucas. Ok. Davi Domingos. Faltou. Eduardo Carvalho. Ok. Ilse Feitosa. Faltou. Joenine Mesquita Santos. Joene, né? Tá. Lucas Hiroshi. Ô, professor. Oi. Eu acho que a Alice e o Davi levantaram a mão. Eles o quê? O Davi e a Alice levantaram a mão. Tá bom, obrigado.
Eu estava Lucas Mateus, né? Lucas Mateus. Ok. Matheus Kennedy. Ok. Matheus Santos. Faltou. Mirosmar. Faltou. Robert Rodrigo. Samuel Davi. Vitor Manuel. Vinícius Nogueira. Ok. Muito bem. Se alguém tiver algum problema, me manda no e-mail, só para a gente ganhar tempo. Pode ser? Manda um e-mail. Aí eu coloco a presença. Diga. O senhor colocou no Samuel Davi? Me manda um e-mail, que daí eu vejo daqui a pouco, tá? Só para a gente ganhar um tempo. Por favor. Porque eu já mudei para licenciatura. Tá bom? Agora vamos lá. Licenciatura. Andréia Leodório. Faltou? Bruno Aleph. Faltou o Bruno? Tô aqui. Ok, muito bem. Charles Christian. Ok. Christian Samuel. Fábio Arthur da Silva Melo. Gabriel Cavalcante Silva. Presente. Ok. Raikkonen. Ok. Igor Eduardo. Ok. Iris Eugênio. Isabelle Alves. Isamara Félix. Ok. Jonathan da Silva. José Amâncio. José de Anchieta. Presente, Brasil. professor. Estou aqui na área. Ok. Muito bem. Juniele. Presente. Ok. Karina. Karina Pinheiro dos Reis. Voltou. Lemuel. Ok. Letícia Tavares. Ok. Lucas Giovanni Farias de Messias. Voltou. Maria Adriele. Ok. Matheus Alexandre. Ok. Matheus Ferreira. Ok. Micaele Maria. Ok. Milani. Hilari. Ok. Natália da Silva. Ok. Nicolas Gabriel. Faltou. Robert Rodrigues, do Nascimento. Ok. Tayane Camille, dos Santos. Ok. E acabou. Muito bem. Aqueles que eu não chamei, por favor, me mandem um e-mail avisando, tá? E daí a gente vê o que aconteceu. Muito bem. Vamos fazer os exemplos aqui. Fizeram? É muito simples. Mas vamos fazer. Bom, eu vou usar o que eu fiz aqui acima, certo? Eu sei que o logaritmo é um número de modo que A elevado a log de B na base A dá B, certo? Então, eu sei que
2 elevado a log de 4 na base 2 vai dar, ó, deixa eu deixar aqui juntinho, ó, vai dar o B, que nesse caso é 4. Certo? E 4 é a mesma coisa do que 2 ao quadrado, certo? Agora, você usa as propriedades. Que propriedade? De exponencial. Por exemplo, essas daqui, que te garantem que a função x indo a elevado a x é injetora, certo? Essas duas propriedades te garantem isso. E por causa disso, você pode então concluir que se 2 elevado a isso daqui dá 2 elevado ao quadrado, pela injetividade da função 2 elevado a x, isso implica que log de 4 na base 2 é igual a 2. Certo? B. Fizeram dessa maneira? Todo mundo conseguiu fazer? Agora vamos ver esse. Esse daqui, eu sei que 2 elevado a log de meio na base 2 vai dar sempre meio. Agora, a ideia é escrever esse meio como sendo 2 elevado a alguma coisa. Mas eu sei que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, eu vou ter que log de meio na base 2 é igual a menos 1. Certo? Muito bem. O que mais? Item C. No item C, agora é 5, mas não muda nada, né? 5 log de 1 na base 5 é igual a 1, certo? Isso daqui, eu tenho que escrever ele como 5 elevado a alguma coisa. Mas eu sei que 5 é a eu sei que 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 0. Isso vai implicar, então, pela injetividade da função 5 elevado a x, que o log de 1 na base 5 dá 0. Tá bom? Posso até deixar aqui um exercício para vocês, muito simples, que é o seguinte, exercício. Sempre eu vou ter que o log de 1 em qualquer base sempre vai dar 0. Tá bom? Esse é o exercício que eu deixo para vocês. Muito bem. Vamos seguir. Para terminar essa parte de logaritmo, eu vou apenas escrever algumas propriedades. Propriedades. 1. São as propriedades que a gente já fez para LN, só que agora vou colocar elas para log qualquer. Professor, Log, diga. esse exercício que você deu aí, não é a mesma coisa que o 5? Ou a letra C? A letra C é com 5, né? Agora, eu estou perguntando se vale para qualquer B. Tá bom? Esse é o exercício. É lógico que aqui eu não usei nada, né, de especial. Então, é exatamente a mesma coisa que eu fiz, só que só trocando o 5 por um B qualquer. Muito bem. Talvez seja porque esse meu 5 está feio, né? Está parecendo um número B. Desculpa. Pronto. Então, vamos colocar aqui as propriedades. Log de alfa vezes beta na base B é igual a log de alfa na base B mais log de beta na base B. Depois, log de alfa elevado a beta na base B é igual a beta log de alfa na base B. Depois, só estou copiando propriedades conhecidas. Log de alfa sobre beta na base B é igual a log de alfa na base B menos log de beta na base B. Depois, Professor, diga. essa propriedade 2, como
que está escrito aí, porque parece que está muito elevado. Parece todo mundo expoente. Vamos deixar melhor então. É assim, ó. Log de alfa elevado a beta na base B é igual a beta vezes log de alfa na base B. Ficou mais claro agora? Ficou. Muito bem. 4. Agora, 4 me diz sobre o crescimento. Lógico que se eu juntar a 4 com a 5, que eu também vou colocar, você vai ter a injeção da sua função. Se alfa é menor do que beta, então o log de alfa na base B é menor do que log de beta na base B, isso desde que o B seja um número maior do que 1. Observa que é tudo repeteco das propriedades do exponencial, só apropriando elas para o logaritmo. Isso porque o logaritmo é uma consequência, né, do exponencial. Você consegue obter o logaritmo a partir do exponencial. E esse daqui, o sinal é contrário, certo? Para B entre 0 e 1. Para B entre 0 e 1, o sinal é contrário. Só para ficar bonitinho também, que nem eu falo sempre, vocês não precisam agora se preocupar com o gráfico, mas nesse caso eu vou colocar o gráfico apenas para vocês terem uma ilustração do que está acontecendo. Então, o gráfico desse cara é uma coisa assim, mais ou menos, certo? Esse aqui seria o y igual a log de x na base b para b maior que 1. E o outro é algo muito parecido, só que de ponta cabeça, digamos. É uma coisa assim, ó. Certo? Esse aqui seria o gráfico de y igual a log de x na base b, quando b é um número entre 0 e 1. Tá joia? Muito bem. Muito bem. Terminamos isso. Agora, eu quero voltar a falar de uma coisa muito importante. Vou voltar a estudar limite, o último limite que eu vou fazer. Na verdade, a última sessão de limite que nós vamos fazer antes de entrar em derivada. Lógico que isso é uma mentira, porque derivada é um tipo especial de limite. Na verdade, todo cálculo, a gente pode falar que cálculo é estudo de limite, porque você estuda limite, daí você vai estudar... O que é cálculo? O que é cálculo, digamos? Você fala para uma pessoa qualquer, a pessoa te pergunta, o que é cálculo? Aí você vai falar, cálculo é estudar limite, continuidade, derivada e integral. Só que daí, continuidade é uma propriedade de limite. Derivada, a gente vai ver daqui a pouco que é um limite. Integral é um tipo de limite. Então, quer dizer, o curso de cálculo é um curso de estudar limite. Mas vamos lá. De todo modo, eu vou falar para vocês sobre um limite que eu quero calcular antes da gente falar de derivada. Esse limite vai ser muito importante, a gente vai ver, não nessa aula, mas mais para frente esse limite vai ser muito importante, certo? Para a gente calcular a derivada do exponencial. Bom, mas antes eu vou começar com a seguinte pergunta. Sabemos que isso daqui acontece, certo? Comecei a aula lembrando desse limite. Sabemos isso. Aí eu pergunto, será que se eu trocar esse n por um x, ou seja, não é mais sequência, agora olhando como limite de função, será que isso continua sendo verdade? Essa é a minha pergunta, tá? E é o que eu vou responder agora. A solução para essa pergunta é sim. Agora eu vou dar uma ideia para vocês de como mostrar.
Não vou fazer todos os passos, porque ficaria um pouco longo, tá? Mas eu vou dar uma ideia de como fazer isso. Bom, a ideia básica é a seguinte. Olha só. Acima, eu tenho esse limite sendo válido para a sequência, ou seja, n nos naturais. Agora, eu quero esse limite para x real, certo? Esses x que eu estou pegando aqui são números reais. E acima, esses n's eram números naturais. Então, a primeira questão que eu tenho que fazer é ter uma relação entre os números reais e os naturais para a gente conseguir brincar, certo? Bom, mas uma coisa ainda importante a ser dita é que esse x, ele está indo para o infinito. Então, eu posso pegar esse x maior do que zero, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é relacionar um número real com um número natural. E a relação que eu vou colocar é a relação mais bobinha possível, que é, note que, se eu pegar um x pertencente aos reais, então existe um n natural, que é o maior inteiro menor do que x, certo? Pertencente aos naturais, tal que, só para ficar melhor aqui, vou pegar x pertencente aos reais e maior do que 1, vai ficar bem bonitinho. Tal que n é menor ou igual do que x e menor do que n mais 1. Todo mundo concorda? Sempre eu vou conseguir um número x, de modo que sempre vou conseguir, dado um x maior do que 1, sempre consigo um n, que ele é menor ou igual do que x, e x é menor do que n mais 1, certo? Basta eu pegar o maior inteiro menor do que x, tá bom? Bom, mas daí, observa o que a gente tem acima. A gente quer brincar com 1 mais 1 sobre x. Então, eu vou botar na brincadeira esse 1 sobre x. Para botar na brincadeira esse 1 sobre x, o que eu faço? Eu vou elevar a menos 1 toda essa inequação. Com isso, eu terei 1 sobre n maior ou igual do que x maior do que 1 sobre n mais 1. Concorda? Eu tenho isso. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 1 em tudo, porque aqui eu tenho 1 mais 1 sobre x. Então, eu vou somar tudo por 1. Somando tudo por 1, eu vou ter 1 mais 1 sobre n maior ou igual do que 1 mais 1 sobre x maior do que 1 sobre n mais 1. Mais 1. Vou somar 1 nesse. Tudo bem? Eu tenho isso. Joia? Agora, vamos lá. Eu quero esse cara elevado a x. Então, eu tenho que meter o x aqui em algum canto. Certo? Agora, então, eu vou fazer isso de meter esse x aqui. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só ver se está tudo certo. Deixa eu ver aqui na minha anotação uma coisa. Tá certo. Certo. Então, o que eu vou fazer agora é elevar a x todos esses caras. Agora, então, sabendo que o x é maior do que 1, eu vou poder elevar a x todos esses caras, todas essas bases, digamos, são maiores do que 1, né? Porque é 1 mais alguma coisa. Então, eu vou ter todos esses caras aqui, ó, elevado a x, certo? Eu tenho isso daqui. Todo mundo elevado a x, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar... Só que aqui está misturado, ó. Você vê que você tem x e n misturado. X e n. Eu quero deixar as pontas apenas com n. Só o miolo vai ter x, as pontas só vai ter n. Certo?
Aí, o que eu vou fazer para as contas só ficarem com N? Eita, deu uma travada. Vamos esperar aí um pouquinho para ver se destrava. Rapidinho, vamos ver se destrava aqui. Ah, meu Deus, fazia tempo que não fazia isso. Travou aqui. Vamos esperar um pouquinho, ver se destrava. Peraí. Dura que quando trava, eu perco tudo. Porque é diferente, por exemplo, do Word que tem a recuperação, ele não faz recuperação, não faz backup. Não está carregando, né? Vou fazer assim, eu vou abrir um novo e eu vou continuar dele, tá? Aí se eu conseguir recuperar aquele, aí depois eu junto os dois. Deixa eu abrir o outro. Ainda está travado aqui. Tudo bem. Vamos então no outro aqui. Deixa eu compartilhar essa nova tela. Pronto. Vocês estão vendo uma tela em branco agora, né? Então vamos continuar. Então, só para lembrar, né? Eu queria usar que o limite de n indo ao infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, eu queria usar que esse bicho dava e. Esse bicho eu sei que dá e. Aí a minha pergunta é: será que o limite de x indo ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x também dá e? Essa era a minha pergunta, tá bom? Vocês estão vendo a nova tela, né? Pelo menos eu estou vendo aqui, então tá bom. Aí, para responder essa pergunta, o que eu fiz? A solução dela é assim. Aí eu vou colocar aqui a ideia. Na ideia, eu faço assim. Dado x maior do que 1, eu vou escolher n natural, tal que o x está entre n e n mais 1, certo? Menor ou igual aqui. Aí, o que eu vou fazer? Com isso, eu posso fazer o seguinte. Eu quero chegar em 1 sobre x, né? Estou repetindo as coisas que eu já tinha escrito antes. Então, primeiro, eu elevo todo mundo a menos 1. Depois, eu somo 1 em tudo. Agora, usando o fato que todos esses termos aqui são maiores do que 1,
e também que o x é maior do que 1, eu vou poder elevar todos esses termos. Não acredito que vai travar de novo esse também. Eu não posso copiar. Não acredito que vai travar esse aqui também. Acho que eu não posso copiar mais, não é possível. Não é possível, que viagem, mano. Não posso copiar. Que coisa mais doida. Vai ter que atualizar o aplicativo. Será que é alguma coisa assim? Rapaz, acho que sim. Puxa. Vamos lá então. Então eu vou começar agora só. Vou escrever tudo sem copiar. Deixa eu compartilhar um novo. Então vamos direto agora, né? Então vou só escrever limite de n indo ao infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é e. E a pergunta é, será que o limite de x indo ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x também é e? Certo? Então eu vou mostrar isso, tá bom? Para isso eu vou fazer o seguinte. Então a gente estava lá, solução, sim e ideia. Aí, só para lembrar, a gente pegou x maior do que 1, dado x maior do que 1, existe n natural, tal que n é menor ou igual do que x, menor do que n mais 1. Aí a gente foi lá, fez algumas contas e vimos que isso implicava em ter, deixa eu colocar aqui, a gente chegou em 1 mais 1 sobre n elevado a x maior ou igual do que 1 mais 1 sobre x elevado a x maior ou igual do que 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a x, certo? Nós chegamos aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar que x, n mais 1 é maior do que x, certo? E essa coisa aqui, ela é maior do que 1. Então, com isso, eu vou ter que esse cara, eu vou poder escrever ele como sendo 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1, certo? E esse outro, eu vou usar que o x é maior ou igual do que n. Com isso, eu vou poder escrever aqui 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a n, tá bom? Com isso, o que eu vou obter? Deixa eu colocar os termos que eu quero apenas, as pontas e o miolo. Eu vou ter isso aqui, ó. Tudo bem? Eu tenho isso. Agora, o que nós fazemos? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Olha o tipo de limite que eu tenho lá. É 1 mais 1 sobre n elevado a n. Aqui eu tenho n mais 1. Não sei concluir nada, mas eu sei se for apenas um n. Horas. Mas é isso aí, fica muito fácil. Basta eu lembrar que esse termo aqui, 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1, é a mesma coisa do que 1 mais 1 sobre n, vezes 1 mais 1 sobre n elevado a n. Agora eu copio o miolo. O miolo eu copio.
estou falando aqui e vocês não estão me ouvindo, né? Desculpa. Agora estão me ouvindo e me vendo? Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela e me ouvindo? Não, só ouvindo? Tô conseguindo ver a tela. Agora Não, agora saiu. eu saí porque falaram que Ah, não. sim. Não, Aí tava dando pra ver. Tava dando, né? Agora eu coloquei de volta. Tá dando. Joia. Agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. 1 mais 1 sobre n mais 1. Isso daqui é a mesma coisa do que n mais 1 sobre n mais 1. 1 mais 1 é 2, né? Então, esse 1 mais 1, eu vou colocar aqui 2. Pronto. Agora, eu observo o seguinte. Isso vai implicar que eu vou ter aqui 1 mais 1 sobre n. 1 mais 1 sobre n elevado a n, maior ou igual do que 1 mais 1 sobre x elevado a x, maior do que 1 mais, aqui eu esqueci de colocar um n mais 1, desculpa, 1 sobre n mais 1 elevado a n mais 1. E aqui eu tenho menos 1, isso eu inverto, né? Então isso aqui vai ser n mais 1 sobre n mais 2. Muito bem. Muito bem. Agora, para terminar, basta eu escrever assim, 1 mais 1 sobre n, 1 mais 1 sobre n elevado a n, maior ou igual do que 1 mais 1 sobre x elevado a x, maior do que 1 mais 1 sobre n mais 1, elevado a n mais 1, e esse outro eu posso escrever ele como sendo 1 mais 1 sobre n, 1 mais 2 sobre n. Agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Esse cara, eu sei que vai para zero. Esse bicho todo, eu sei que vai para e. Então, toda essa ponta aqui está indo para e. Certo? Esse bicho todo aqui, ó, se vai para E com N, em particular para N mais 1 também vai para E. Esse bicho vai para zero, esse bicho vai para zero. Então, toda essa ponta vai para onde? Vai para E. Se as duas pontas vão para E, o miolo também vai para E. Lógico que aqui você teria que fazer uma continha, tá? Para garantir que vai para E. Logo, 1 mais 1 sobre x elevado a x, o limite disso, com x indo para o infinito, é e. Olha que legal. Bacana, né? Então, esse limite também vai dar e. E esse limite vai ser muito importante para a gente. Eu vou colocar alguns limites que decorrem desse limite. Por exemplo, estou gravando ainda, né? Estou sim. Ótimo. Por exemplo, eu posso pensar em... Deixa eu fechar o que está travado aqui. Eu estou pensando se aquela hora que eu caí não foi por causa dessa travação, que ele fica rodando, e pode ter influenciado negativamente em outras coisas. Certo. Exemplo. Agora eu vou pegar o contrário. Então eu sei que o limite indo a mais infinito vai para E. Aí eu te pergunto, e o limite de x indo a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x? Para onde será que vai esse, cara? Certo? Vamos fazer uma conta. Que conta que a gente faz? Qual que é a ideia aqui, né? É bom sempre a gente tentar enxergar a essência dos exercícios. Qual é a essência do que eu vou fazer aqui? A essência é o seguinte. Olha o limite que eu tenho acima. O limite eu tenho acima para x indo para mais infinito. Então, eu quero agora uma coisa que vá para mais infinito, para ficar mais fácil, certo? Porque esse está indo para menos infinito. Se fosse mais infinito, eu saberia. Então, eu vou mudar para mais infinito. Como que eu vou fazer para mudar para mais infinito? Vou fazer uma mudança de variável. Qual?
a mais simples possível. Eu vou chamar U de menos x. Se U é menos x, então x é igual a menos U. Certo? Certo. Agora, então, eu vou ter aqui. Se o x vai para menos infinito, esse u vai para mais infinito. Certo? Só que daí eu vou mudar os objetos aqui. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre, não é mais x, agora é menos u. Elevado a menos u. Certo? Agora, você vai ter, então, o seguinte. Deixa eu fazer assim. Vou colocar isso aqui ao contrário. Vou pôr para cima. Eu acho que fica mais fácil para a gente enxergar. E tu vai pro Quengueiro? Claro, só quem dá chefe, como é que Oi? eu vou? Acho que alguém abriu sem querer, né? Isso Deixa aí. eu botar todo mundo. E amanhã eu tô afim de dar perdido. Acerca. Pronto. Mutei todo mundo. Certo. Voltando aqui. Agora, eu vou pegar esse cara, fazer o limite de u indo a mais infinito. Fazer essa continha. Esse cara aqui, então, vai ser menos 1, mais 1. Deixa eu brincar com isso mais. Deixa eu fazer um passo a mais. Esse cara vai ser, só para ficar todo mundo entendendo o que está acontecendo, mais menos 1 sobre u. Tudo bem? Elevado a menos 1. Agora, esse cara vai ser, então, o limite de u indo a mais infinito de u menos 1 sobre u, tudo isso elevado a menos 1. Aí você olha o que você tem acima. Você tem elevado a x, e aqui está elevado a menos u. Bom, então vou fazer elevar a u. Para isso, é simplesmente inverter. Esse cara é a mesma coisa do que u sobre u menos 1 elevado a u. Tá bom? Aí você olha isso e fala, poxa, mas o de cima eu tinha 1 mais um negócio. Então vamos deixar esse daqui também com 1 mais um negócio. Como que eu vou fazer? Vou deixar 1 mais um negócio. Eu vou observar que u, eu posso escrever ele como sendo u menos 1 mais 1 sobre u menos 1. Tudo isso está sendo elevado a u. Consequentemente, eu vou ter aqui limite de u indo a mais infinito de u menos 1 sobre u menos 1 mais 1 sobre u menos 1. Tudo isso elevado a u. Ora, mas u menos 1 sobre u menos 1 dá 1. Então eu tive o meu primeiro objetivo alcançado. Ficou 1 mais um negócio. Mas esse negócio não está legal, porque olha só, eu tinha aqui 1 mais 1 sobre x. Então eu vou fazer uma nova mudança de variável. Eu vou chamar de v o u menos 1. Por quê? Com isso eu vou ter limite. Se u vai para o infinito, o v também vai para o infinito. E aí eu vou ter 1 mais 1 sobre, se o v é u menos 1, aqui vai ficar v, certo? Só que eu vou ter um problema, porque eu vou ter que u é v mais 1. Então aqui vai ter v mais 1. Eita, não tá legal, né? Você olha e fala, não tá legal, porque o de cima era 1 mais 1 sobre um negócio,